Hello, hello everybody. How are you doing? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula. Vamos ver o que temos para hoje. Olha só. É a nossa aula de número 7, revisão e avaliação. Agora pega o teu material e foco aqui na aula que ela já vai começar. E para iniciarmos a nossa revisão do dia, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância da língua inglesa nas nossas vidas. Mas antes de eu falar, vamos escutar um recado da Teacher Fernanda em vídeo que ela tem para vocês. Vamos lá. Nós podemos elencar vários motivos a respeito da importância da língua inglesa. Um deles é que nós recebemos muitos turistas na nossa região e ser falante de língua inglesa facilita a comunicação, a troca, esse intercâmbio cultural com quem mora aqui na nossa cidade, na nossa região, com as pessoas que vêm de fora, né? É um veículo de comunicação muito importante e necessário. Também podemos falar que vários estudos e pesquisas científicas são feitos em língua inglesa e isso colabora muito para o avanço da ciência, né? Para a colaboração científica entre os povos, sem falar dos programas educacionais. São inúmeros programas de intercâmbio que possibilitam aí sucesso, abrem portas na vida profissional e também como existem muitas pessoas interessadas em estudar a nossa região, o uso da língua inglesa pode ser uma ferramenta de preservação da nossa riqueza, né, cultural, da nossa floresta, através aí da comunicação e dessa troca de informações culturais na nossa região. Muito bem, a Teacher Fernanda falou aí um pouquinho sobre a importância da língua inglesa. E vou começar aqui falando sobre turismo e intercâmbio cultural, não é? A Amazônia ela recebe muitos turistas de vários países e isso vai facilitar a nossa comunicação, né, com as pessoas. Um outro tópico é a pesquisa científica, ok? Muitos pesquisadores do mundo inteiro, incluindo aí os Estados Unidos, né, o Reino Unido, eles visitam a Amazônia para fazerem pesquisas, ok? E o inglês é a língua que frequentemente é utilizada para publicar os resultados dessas pesquisas. Um outro tópico é a educação e o desenvolvimento profissional. Okay? A língua inglesa ela pode abrir portas para vocês, oportunidades educacionais, oportunidades profissionais, ok? Para nós que somos aqui habitantes da Amazônia, ok? Muitos cursos, programas de intercâmbio exigem a língua inglesa e é muito importante. Um próximo tópico é o comércio e negócios, ok? No comércio, nós podemos aí ver várias empresas, as indústrias, né, com transações internacionais. E aqui, né, na Amazônia, que há um crescente interesse em produtos sustentáveis, a língua inglesa ela é um recurso muito importante. E para finalizarmos, a preservação cultural. É isso aí mesmo. Se nós recebemos aí turistas de vários lugares, né, e a língua inglesa ela é dominante no mundo inteiro, nós podemos aí divulgar a nossa cultura, divulgar, né, as nossas comunidades para o mundo inteiro. Beleza? Então, essa é a importância da língua inglesa para a gente. E agora eu convido vocês a assistirem uma animação muito legal e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá. Você já parou para pensar na importância da língua inglesa na cultura amazônica? Nunca pensei muito sobre isso. Por que o inglês seria importante aqui? Bem, olhe para o turismo, por exemplo. Muitos visitantes que vêm para a Amazônia falam inglês. Saber inglês ajuda os locais a se comunicarem melhor com os turistas
e a compartilharem sua cultura de forma mais eficaz. Ah, faz sentido. Mas isso não é só para turismo, né? Não mesmo. Muitos pesquisadores internacionais vêm estudar a Amazônia e publicam suas descobertas em inglês. Isso não só ajuda a preservar nosso conhecimento local, mas também a compartilhar informações importantes sobre conservação e sustentabilidade. E quanto à educação e negócios? O inglês abre portas para oportunidades educacionais e profissionais. Facilita o acesso a cursos, bolsas de estudo e empregos relacionados à ciência, turismo e comércio sustentável na região. Interessante! Então, aprender inglês pode realmente beneficiar a Amazônia de várias maneiras. Exatamente! É uma ferramenta poderosa para promover nossa cultura, conservar nossa biodiversidade e nos conectar com o mundo de uma maneira significativa. Muito bem, então Potira e Solomon, né, fizeram aí um wrap-up, né, uma conclusão aí do que eu acabei de falar para vocês sobre a importância da língua inglesa. E falando em cultura, que foi um dos últimos tópicos que nós falamos, eu trago para vocês aqui um texto em língua inglesa sobre cultura. E gostaria de acalmá-los em relação a textos em língua inglesa. Quando vocês forem se deparar nos vestibulares com textos em língua inglesa, não se desesperem, vou ensiná-los a fazer da forma correta. Olha só, você pega um texto sobre esse, primeira coisa que você vai fazer, você vai analisar imagens. As imagens elas já vão mostrar para vocês algo sobre o que o texto está se tratando. No caso aqui nós temos os bois garantido e caprichoso. Então o texto está falando sobre o garantido e o caprichoso, o boi bumbá, não é? Olha só, o texto já começa falando boi bumbá. Então, obviamente, esse texto fala sobre o boi bumbá. Uma outra coisa que nós temos que fazer é analisar as palavras cognatas, aquelas que se parecem com palavras em língua inglesa, que se parecem com as palavras em língua portuguesa. Nós temos aí, vibrant, festival, folklore, cultural, resurrection, symbolizing, indigenous, várias palavras, ok? Então essas palavras vão lhe ajudar vocês a compreender melhor o texto. Outra coisa, vamos analisar aqui os verbos. Olha só, estes verbos, eles estão todos no simple present, no presente simples. Por que no presente simples? Porque a pessoa está falando sobre fatos, ok? Do que é o festival, o que ele envolve, o que celebra, né? Olha só, ele celebra, esse festival celebra, ele atrai visitantes, os bois, né? O caprichoso e o garantido, competem. Então, quando nós estamos falando aí de fatos, né? Nós estamos falando de simple present. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar as imagens, depois você vai observar as palavras cognatas e, por último, observe os verbos para ver se está falando sobre o presente, sobre o passado ou sobre o futuro, ok? Então, num texto como este aí, muito simples, depois você faz a conexão de tudo isso e você consegue ter um apanhado geral. Ok? Se você ler o primeiro parágrafo, você já vai entender, a primeira parte aqui, você já vai conseguir entender um pouco sobre o que está falando. Olha só, Boi Bumbá is a vibrant festival from Parintins, Brazil, rooted in folklore and cultural fusion. Então, bora lá, nós temos algumas palavrinhas simples de se compreender, como festival e vibrante, né? Então, o Boi Bumbá é um festival vibrante. Nós temos aqui, Parintins, que é a cidade, né? Que fica aí em Parintins, no Brasil. E tem uma fusion, uma fusão do quê? Do folclore com a cultura, ok? Então, olha só como é simples. Peguei apenas uma parte do texto para mostrar para vocês como é simples. Vamos dar continuidade, que eu trago para vocês agora um texto sobre o Guaraná. É isso aí mesmo, o Guaraná. Olha só, Guaraná
Nós temos aqui vários outros cognatos, ó, plant, nós temos native, que é nativo, Amazon, Amazônia, significant, significante, cultural, cultural, historical, histórico. Então, importance, importância, ok? Então, se nós formos analisar essa primeira parte que fala assim, ó, Guaraná, a climbing plant native to the Amazon rainforest, holds significant cultural and historical importance in Amazonas, Brasil. Ele está falando aí que o guaraná é uma planta, né, nativa da Amazônia, que traz com ela algo significante. O que é significante? A parte cultural e a histórica. E tem uma importância no Amazonas, no Brasil. Então, continuando o texto, ele vai continuar descrevendo o guaraná, esta planta, né? E os verbos, eles estão aí no simple present, porque estamos falando aí de fatos, ok? Continuando o texto, nós vamos analisar aqui mais palavras cognatas. Olha só, European, que é europeu, stimulant, que é estimulante, effects, efeitos, commercially, comercialmente, cultivated, cultivado, e assim em diante. Olha só a continuação do texto. Economic benefits, benefícios econômicos. Nós temos sustainability, sustentabilidade. Conservation, que é a conservação, e assim em diante. Beleza? Vamos ver mais um texto agora sobre ciranda, não é? Aqui, novamente, nós podemos analisar vários cognatos, como festival, vibrant, cultural. Olha aqui o verbo, ó. O verbo celebrates está no simple present, como eu falei para vocês. Olha aqui, ó, annual, native, costumes. Costumes não são costumes. Aqui é um falso cognato. Costumes são fantasias, ok? Continuando o texto, nós temos mais palavras cognatas, ó. Community, de novo, festival, identidade, que é identity, economy, que é economia, indigenous, que é indígena, significant, e assim em diante, ok? Então, quando nós vamos analisar os textos, é importante fazer esta busca, primeiro de cognatos e depois analisar os verbos. E ainda, para nós finalizarmos aqui sobre as questões culturais, nós temos outros eventos que nós podemos visitar que não foram falados aqui. Só para informação de vocês, né? O Festival Amazonas de Ópera, que acontece em Manaus, o FECANI de Itacoatiara, a Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo e a Festa do Peixe Ornamental, que fica em Barcelos. Beleza? Bom, este aí foi aí um apanhado, né, sobre a parte cultural. E agora vamos para um próximo assunto. E eu estou aqui para falar sobre verbal language e non-verbal language. O que é isso? Vamos assistir aos nossos personagens que eles vão explicar para vocês. Hi, Solomon. Do you know what verbal language is? Yes. Verbal language means words. We speak or write words. Right. For example, hello. That's verbal. And non-verbal language is no words, right? Yes. It uses pictures, colors, symbols. Look. Point to a graphic sign. That sign means stop, but there's no word. So this is non-verbal. But if we write stop, it's verbal. Exactly. Many texts mix both, like comics, words plus images. Cool. So we need verbal and non-verbal to communicate better. Yes, words and images together are powerful. Verbal plus non-verbal equals complete communication. Então, olha só,
Verbal language, nós utilizamos palavras. Non-verbal language, nós utilizamos apenas símbolos, gestos, ok? E vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que nós utilizamos tanto verbal language como non-verbal language. E o primeiro é a letter. A letter é uma carta, ok? Então a carta é um tipo de verbal language. O próximo exemplo que eu tenho para vocês é o note. Note é uma nota, né? A gente utiliza verbal language, ok? E é uma mensagem rápida, é uma nota, uma notação, né? Que nós colocamos ali, passamos para a pessoa bem rapidinho. Um outro exemplo que eu trago para vocês é drawing. Só que drawing, ele é non-verbal language, porque nós vamos utilizar apenas imagens. E olha este tipo aqui que eu tenho. O que vocês acham? É verbal ou non-verbal? Neste caso é non-verbal, que é a logo, o logotipo. O logotipo ele vai remeter a algo, ok? A um alimento, a um objeto e assim em diante. Um próximo exemplo que eu tenho para vocês é o comic. Comic strip, que é a tirinha. Nós temos aí, nós podemos ter verbal e non-verbal. Neste caso aqui, ele é verbal, utiliza verbal language. E um último exemplo é o newspaper. O newspaper, que é o jornal, e ele fala sobre, ele traz consigo o verbal language. E dentro do newspaper, muitas das vezes nós encontramos a parte cultural, ok? E nós temos aí, dentro da parte cultural, muitas das vezes nós falamos sobre artes. E falando em artes, eu vou mostrar algo para vocês aqui. Olha só onde eu estou. Numa galeria. Quando você está numa galeria, o que você vai observar? Ok? A arte. E o que a arte mostra para você? A arte, ela tell stories, ela conta histórias. Art can protect our culture. A arte pode proteger a nossa cultura. Art is part of our identity. A arte é parte da nossa identidade. Vamos escutar uma especialista falando um pouco sobre arte. A arte é importante para a humanidade porque ela é a essência de toda manifestação, tanto cultural, social e econômica. E é através da arte que os artistas falam, se comunicam com a população. E a arte, ela transmite esses valores, esse sentimento ou de felicidade, ou de angústia, ou de inquietação. E ela tem esse poder de chegar e alcançar todo o público. Então, quando você vai ver uma obra de arte, você tem que se perguntar: what do you see? O que você vê além das imagens ali? How do you feel? Como você se sente ao ver aquela imagem? Why is it important? Por que ela é importante, ok? E falando aí sobre arte, vou trazer um tópico gramatical conectado à arte para vocês. Olha só, é o uso de verbs com infinitivo, com o to, neste caso. Aqui eu tenho o verbo want to. Gente, se eu uso o verbo want to, eu necessito, né? Se vem um verbo logo após ele, eu necessito colocar o to. Eu quero fazer algo. Olha aqui, I want to visit an art museum. Eu quero visitar. Eu preciso do to para separar. They want to see indigenous paintings. Eles querem ver pinturas indígenas. Eu preciso do to. Many tourists want to learn about local artists. Eles querem aprender. Então, o verbo want, eu preciso do to. Um outro verbo que também necessita do to é o need, ok? We need to protect our cultural heritage. Nós precisamos proteger. Eu necessito do to. Students need to study. Eles precisam estudar. Eu preciso do to. Communities need to preserve. Elas precisam preservar. Eu preciso do to, separando. Um outro verbo que necessita do to é o decide. They decided to paint a new mural. Eles decidiram pintar. The school decided to create. A escola decidiu criar. Many artists decide to use. Muitos artistas decidem usar.
Para todos eles, eu necessito do to separando. Porém, em alguns casos, eu não uso to separando. Porém, eu preciso do objeto. Este é o caso do verbo make. Art makes people think about the past. A arte faz com que pessoas pensem. Pode observar que logo após o make e o outro verbo, nós temos aí o objeto separando. O segundo exemplo diz: Beautiful paintings make us feel. As pinturas bonitas nos fazem sentir orgulho da nossa cultura. O exemplo 3, murals make students learn about history. Os murais fazem com que alunos aprendam. Nesse caso é dividido por um objeto. Assim como o verbo let, ele utiliza de um objeto para separar os verbos. Museums let visitors see. Os museus deixam com que os visitantes vejam. Olha aqui, nós temos novamente o objeto separando os verbos let e o verbo principal aí. E o último exemplo é o verbo help. Também o verbo help, ele precisa do objeto separando, ok, os dois verbos. Art helps people understand. A arte ajuda pessoas a entender. Painting help students learn. As pinturas ajudam os alunos a aprender. E graffiti help artists express. Grafite ajuda os artistas a se expressarem. Beleza? Então essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.